começar. Abracadabra. Família, como você Abracadabra. está filmado? Opa, já tá gravando? Eles estão sendo filmados. Luz, câmera, ação! Professor? Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Distrito Federal! Boa tarde, Bandeirante! Boa tarde, Guará! Boa tarde, Banês! Boa tarde, Quintuanoé! Boa tarde, Professor? Bolsonaro! Boa tarde, Lula! Boa tarde, Brasil! Vou começar mais uma aula de história! Professor, quando acaba essa semana, acaba o primeiro bimestre? O primeiro bimestre está programado para acabar dia 25 de maio. Ah, tá de boa. Que vai encerrar com uma reunião de paz. Ok. Então, mais detalhes depois a direção vai passar para vocês, bilhete, coisa e tal. Mas vamos nos concentrar aqui no assunto da nossa aula de hoje, que é sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Como aconteceu isso, meu Deus? Vamos ver como é que é essa história, como é que aconteceu essa parte. Lembrando, na aula de história anterior, vocês viram que tudo começou com as grandes navegações. E que os países que começaram com as navegações foram dois: Portugal e Espanha. Tudo começou com os portugueses e espanhóis. Vasco da Gama, que mais? Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, que é por isso que tem o nome do continente americano de América, em homenagem a Américo Vespúcio, que fez de novo a trajetória de Cristóvão Colombo, viu que estava numa terra nova e aí deu o nome de América, em homenagem ao Américo. Então, terminada aí as grandes navegações, os outros países também foram fazer as grandes navegações deles, os outros países europeus. Lembrando que naquela época o pessoal falava: eu descobri local tal, eu descobri país tal, fui eu que descobri. Não, ninguém descobriu nada, não. Se tinha gente já lá dentro do país, do local, então já estava descoberto. É que nem eu falo aqui, ó. Os índios, o Brasil antes da conquista territorial. Na chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, estima-se que os índios brasileiros fossem entre 1 e 5 milhões. Tinha 5 milhões de indígenas na época do descobrimento. 5 milhões, pensa só. Hoje em dia não tem menos que 300 mil. Não tem menos que 300 mil indígenas. É claro, devido à questão das consequências da conquista portuguesa, muitos indígenas morreram. E houve até conflito entre portugueses e indígenas. Isso aí, calma que eu vou explicar mais adiante por que aconteciam esses conflitos. Então, os tupis ocupavam a região costeira que se estende do Ceará à cidade de Cananéia, São Paulo. Os guaranis espalhavam-se pelo litoral sul do país e a zona do interior, na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Então, aqui nós estamos vendo aqui o mapa da América do Sul. Então, dependendo das cores, havia uma certa tribo indígena, dependendo das cores. O terreno deles é cada um de uma cor. Esse de azul aqui são os índios da tribo G, que ocuparam a parte central do Brasil. Esses índios das tribos G habitaram por muito tempo esse local. Os guaranis aqui no espaço de verde, logo abaixo do centro aqui, ó, ocuparam onde hoje é Rio de Janeiro e São Paulo. Os tupis, lá em cima, também de verde, ocuparam o local onde hoje em dia é o Ceará. Ceará, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte. Aqui, aqui de vermelho são os índios dos Caribes, os caribés, que ficaram ali na Guiana, Guiana Francesa, Venezuela.
os índios aruaques do espaço de Amarelo. Então aqui é tudo já habitado por indígenas, muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar. Aqui está falando um pouquinho dos tipos de modo de vida dos indígenas, né? E sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura. O que é esse extrativismo? É você retirar o sustento da natureza. Plantas, frutas e por aí vai. Nem esta última, porém, servia para ligá-los permanentemente a um único território. Fixaram-se nos vales dos rios navegáveis, onde existiam terras férteis. Então, onde existia um rio, tinha sempre uma tribo indígena. Permaneciam no lugar por cerca de 4 anos. Depois de esgotados os recursos, migravam para outra região, no regime semi-sedentário. Ou seja, eles ficavam ali até onde a terra aguentasse plantar. Depois de 4 anos, via que aquela terra ali já não dava mais nada, os indígenas pegavam as coisas deles e iam embora para outra região do rio. A alimentação dos indígenas do Brasil se compunha basicamente de farinha de mandioca, peixe, mariscos e carne. Conheciam-se os temperos e a fermentação de bebidas alcoólicas. Então, eles tinham lá uma espécie de cerveja deles. E farinha de mandioca, a tapioca, igual eu falei na aula anterior, a tapioca foi herança indígena. Por isso que as pessoas fazem tapioca. Costume indígena. E as misturas dos temperos da tapioca também. Esse costume de colocar carne seca na tapioca é costume indígena. Comer tapioca de carne seca. Pescar peixe, pescar carne de caçar carne de caça, por exemplo, comer capivara, também é costume indígena. Os casamentos serviam para estabelecer alianças entre aldeias e reforçar os laços de parentesco. Se por ali tinha 2 tribos rivais, casavam-se as filhas do cacique e do pajé das 2 tribos, e aí tudo voltava à paz. O casamento era sempre uma maneira de acabar com a guerra. Bacana. Praticavam-se diversos rituais mágicos sagrados relacionados a plantio, a caça, a guerra, ao casamento, à luta, à antropofagia. Não são todas as tribos indígenas, tá? Mas tinha algumas que adotavam o canibalismo. Ou seja, você comer carne de gente, carne de ser humano. Então eles comiam uns aos outros. Sim, tem algumas tribos indígenas que comiam carne de gente. Mas eram... E eles faziam isso em rituais de fertilidade, para poder dar fertilidade à terra, e por aí vai. Tem a dança da chuva, nem a dança da chuva mesmo. Não é mentira. Eles sabem fazer a dança da chuva acontecer e a chuva cair. Brasil... É sério, professor? Eu achei que isso era mentira. Rapaz, teve uma época aí, um certo governador do DF, eles trouxeram um indígena lá da Amazônia para poder fazer a dança da chuva aqui, porque estava uma seca danada. Então trouxeram a tribo desse indígena para cá para poder fazer a dança da chuva, para ver se fazia chover no DF. Aí vocês me perguntam, a chuva chegou? Sim, depois de um mês fazendo a dança da chuva. Mas tem a crença mesmo que existe a dança da chuva dos indígenas. Eles fazem. Brasil colonial de 1500 a 1808. Essa é a primeira fase da história do Brasil que vamos estudar. O que é isso, Brasil colonial? Colonial é porque nessa época o território brasileiro era colônia de Portugal. Como assim colônia? Tem a ver com perfume de colônia? Não. É colônia porque um país manda no outro. Um país governa o outro, conquistou o outro e detém os direitos de fazer o que quiser nesse terreno. Por exemplo, os portugueses chegaram no Brasil. Eles conquistaram as terras brasileiras
E aqui eles plantam o que eles quiserem, eles vendem os produtos que eles quiserem, eles extraem as riquezas que eles quiserem e levam para Portugal. Então nós éramos colônia portuguesa. A gente só servia para servir Portugal. Então o que o rei Dom Manuel de Portugal falava para a gente fazer, a gente falava para fazer, ordenava, a gente tinha que fazer. Pronto, sem contestar. E se contestasse, cabeças rolavam. A expressão descobrimento do Brasil está carregada de eurocentrismo, valorização da cultura europeia em detrimento das outras, pois desconsidera a existência dos índios em nosso país, antes da chegada dos portugueses. Portanto, optamos pelo termo conquista do território brasileiro. Esta ocorreu no dia 22 de abril de 1500, data que inaugura a frase quase pré-colonial. Foi semana passada, 22 de abril, logo depois do aniversário de Brasília, que foi dia 21, dia 22, a gente comemora a chegada dos portugueses ao Brasil. E não é nem motivo de muita comemoração, não, viu? Deixa quieto. E até mesmo antigamente, dia 22 de abril era considerado feriado nacional. Mas como houve muitos protestos no ano de 2000, Era para ser feriado. completou 500 anos, a gente teve muitos protestos, nossa, foram muitas manifestações. Os indígenas foram pedir perdão para os indígenas pelo que os portugueses fizeram. Sabe o que os indígenas falaram na época? Falou que não perdoava nada. Então, ficou ali uma data que não é motivo de comemoração nem motivo de feriado. Então, eles retiraram o dia 22 de abril como sendo feriado exatamente por conta desses protestos que aconteceram em 2000, quando o Brasil completou 500 anos. Os primeiros contatos entre portugueses e nativos americanos, ocorridos entre o final do século XV e o início do século XVI, foram relativamente pacíficos, apesar do estranhamento causado pelas diferenças entre ambos em relação ao aspecto físico e aos costumes. Você vê lá, os indígenas que costumavam andar nus no meio da praia. Eles andavam nus, gente, nu! Não tinha folha de barreira tampando, não tinha tanguinha, era todo mundo nu. Nuzinho. Você vê chegando nas caravelas lá, aqueles portugueses cheios de roupa, cheios dos panos, do pescoço até o pé. Eles primeiramente estranharam as roupas dos portugueses. E os portugueses, no meio daquele calor do litoral brasileiro, né, com aquelas roupas todas cheias de manga, com manga até no pulso. Esse foi o primeiro estranhamento dos indígenas. O segundo estranhamento foram os animais que os portugueses trouxeram. Houve um episódio de que, quando os portugueses entraram em contato com os indígenas, os portugueses mostraram uma galinha para os indígenas. Sabe como é que os indígenas reagiram? Ficaram com medo da galinha, porque eles nunca tinham visto aquele bicho antes. Então, a primeira vez que os indígenas entraram em contato com uma galinha, morreram de medo. Credo, o tamanho do pico desse bicho, as asas. Morreu de medo da galinha. Mas depois do susto passado, chegaram lá, os portugueses tentaram uma comunicação através de mímica, fazendo assim: viemos em paz, fazendo a ponguinha da paz, viemos em paz. Viemos em paz, só queremos roubar o seu ouro. Por aí mesmo, Arthur. Aí depois eles deram a mão, beleza. Também outra coisa que se estranharam era o cumprimento de mão. Porque eles nunca deram a mão para cumprimentar nenhum dos indígenas. Mas eles faziam. É tipo aquele cumprimento cerimonial japonês. Fazia assim. Cumprimentava baixando a cabeça. Agora, cumprimentar com as mãos, não. Isso é costume dos portugueses até.
Aí depois a gente evoluiu pro, e aí, mano, beleza? É isso Eu aí. acho que isso aí é coisa de hippie. Ei, menino, isso é hippie. Muito hippie, É. muito filtro. Aí vamos lá, o período pré-colonial, a fase do pau-brasil, que foi essa fase inicial, de 1500 a 1530. Então os portugueses chegaram até as terras novas, tem que ter alguma riqueza para poder levar daqui para o rei de Portugal. Qual foi a riqueza que acharam? O bendito pau-brasil, que é uma árvore que existia em grande abundância, em muitas quantidades, no litoral do Brasil. Para se ter uma ideia, fileiras de árvores de pau-brasil começavam lá no Rio Grande do Norte e iam até o Rio de Janeiro, na parte da praia, na parte do litoral. Então, o que que faziam? Eles descobriram que essa árvore aqui, ela tinha muitas propriedades. O pau-brasil é uma árvore que, quando você fura ela, o tronco dela, sai um líquido vermelho, e esse líquido vermelho ajuda na pigmentação, ajuda a colorir tecidos. Então, esse líquido vermelho tornava um vestido branco um vestido vermelho. Eu nunca tinha visto isso antes. Ou se não misturado com outras cores, com terra de outras cores, poderiam variar a cor desse tecido na mistura. Então, é uma árvore muito importante economicamente para os portugueses. Então, a primeira coisa que eles começaram a explorar foi o pau-brasil. Ouro ainda não acharam. Eles iam ainda adentrar o centro do território brasileiro e achar ouro em Minas Gerais. Mas ainda não, nos territórios de Minas Gerais. Ainda não. Por enquanto, eles só ficaram no litoral, só ficaram na praia. Então, o que eles viram primeiro foi o pau-brasil. Bora explorar o pau-brasil. Vamos levar umas farinhas de pau-brasil como presente para o rei de Portugal. Então, o que que faziam? Mão de obra indígena. E fizeram as feitorias, que eram umas instalações provisórias em diversos pontos da costa para armazenar o pau-brasil. É como se fosse um grande galpão. Uma feitoria é a mesma coisa que galpão, onde eles deixavam guardados as toras de pau-brasil que os indígenas recolhiam. E todo nada assim, os indígenas foram trabalhar para os portugueses, né? Não teve nada, né? Chegava assim, né? Vocês não tiram ali para mim, os portugueses falando, né? Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz de Caminha, que era o escrivão. Foi Pedro Vaz de Caminha que escreveu a primeira carta brasileira para o rei de Portugal, falando como é que a terra era. É por isso que, se vocês verem no texto lá, Pedro Vaz de Caminha foi um sujeito importante. Pedro Álvares Cabral era o comandante da frota. Então Pedro Álvares Cabral chegava lá nos indígenas e falava: eu quero levar umas toras de. Quero que vocês derrubem para mim 200 toras de pau-brasil, troncos de pau-brasil. Aí os indígenas perguntaram: o que vocês dão pra gente em troca? Não é coisa, não é assim, não, hein? Pra que eu vou trabalhar para vocês? Aí os portugueses, eles mostravam, sabe o quê, pros indígenas? Eles mostravam um espelho pros indígenas. Ele chegava assim, ó, espelhinho, espelhinho. Os indígenas nunca viram espelho na vida. Nunca sabiam o que era espelho na vida. Aí, quando eles viram o espelho na primeira vez, os indígenas olharam assim e falavam: nossa, é o retrato do meu pai! Vocês conseguiram o retrato do meu pai! É o meu pai! Quando era mais novo! Ô, papai! Aí o indígena veio aqui: nossa, eu vou derrubar essas sortes para o Brasil para vocês! Pode deixar! Agora! Eles iam lá e trabalhavam para os portugueses para ganhar espelho, que na verdade, eles falaram que era o retrato do pai dele. É desse jeito mesmo, enganando os indígenas. Os indígenas olhando assim, olharam para o espelho: nossa, é o retrato da minha mãe! Se fosse uma mulher olhando, é o retrato da minha mãe quando era mais nova!
trabalhavam para os portugueses em troca de espelhinho. E também em troca de outras coisas que indígenas não precisavam, gente. Porque Não, dinheiro. professor, você tá aí de sacanagem. Falar que isso Não, é gente, retrato do sério! pai. É sério! Isso aconteceu mesmo. Eles também trabalhavam em troca de moedas de ouro. Aí você me pergunta, para que indígena precisa de moeda de ouro? Para nada. A vida do indígena é caçar, pescar, construir. Eles não precisam de ouro para comprar as coisas. Os indígenas eles conseguiam as coisas, os alimentos, para a própria sobrevivência. Mas aí eles ficavam encantados com o brilho das moedas de ouro. Ouro! Ouro! E aí trabalhavam para os portugueses em troca de moeda de ouro. Em troca de corrente de ouro. Em troca dos panos das roupas deles. Poxa, eu queria ter um terno igual ao seu. É. Então derruba pra mim lá 300 horas de pau-brasil que eu te dou essa roupinha. E lá iam os indígenas trabalhar em troca de roupa. Pra que indígena precisa de roupa? Jesus! Gostei do seu chapéu! Ah, você quer o meu chapéu? Derruba lá pra mim, ó, 100 toras de madeira de pau-brasil. Aí os indígenas... Ave Maria, desmatação, viu? Só para uma roupa. Desmatamento por causa de presente. Fizeram loja de roupa, né, professor? Ainda bem que fizeram loja de roupa. E aí aconteceu o escambo, né? Escambo significa troca de pau-brasil por objetos de pouco valor entre indígenas e portugueses. Então, em troca desses mimos, desses presentinhos, os indígenas trabalhavam para os portugueses, tudo na maior paz. Aí eu te dou umas porcariazinhas que vocês não precisam. E em troca disso, eu levo as horas de pau-brasil para o governo português, para a coroa portuguesa. Monopólio comercial da coroa. Isso aqui que é o estanco. Então, Portugal passou a ser o maior fornecedor de tinta para tecidos da Europa. Exatamente por causa da exploração do pau-brasil. E eles conseguiram tudo isso na base de quê? Mão de obra indígena. E por que deram logo o nome dessa floresta de pau-brasil? Por quê? Ah, mas essa árvore já existia muito, muito antes do nome do nosso país, Brasil. Então, essa árvore já era conhecida, pau-brasil mesmo, porque é cor de brasa, Brasil, porque vem de brasa. Pode ver a cor da madeira, ela é da cor vermelho, da cor do fogo. Então, por isso que chama pau-brasil. É uma madeira cor de fogo. A mesma coisa sobrou para o nome do nosso país, Brasil. Não é só por causa da existência do pau-brasil. É porque até a terra das areias da praia, as terras onde se plantavam, é da mesma cor da madeira de pau-brasil. Por isso que se chamava Brasil. Brasil de brasa, vem de fogo, brasa. É uma brasa. Ora. Então, Brasil é como se fosse o significado de fogo. Isso! Isso! Um lugar cor de fogo, que pega fogo! Literalmente pega fogo as coisas aqui. Então, se for assim, eu vou ligar pro meu amigo e vou falar. Eu moro bem aqui no país do fogo. Quer vir? É o Brasil. Boa estratégia, Arthur. País do fogo é o Brasil. Mas antes disso, o nosso país chegou a ter 3 nomes. 3 nomes não, mais 2 nomes antes de chegar no Brasil. O primeiro nome foi Ilha de Veracruz. Porque quando eles estavam lá na caravela e o cara lá no mastro olhou assim, viu e falou: Terra vista! Terra vista! Eles pensaram que tinham visto uma ilha. Então eles chamaram o lugar de Ilha de Veracruz. Mas aí, na medida que eles foram adentrando o território brasileiro, chegaram com as caravelas lá e foram andando,
Eles viram que não estava em ilha coisa nenhuma. Eles estavam mesmo no país, no continente, num local de terreno muito grande. Então eles trocaram o nome de Ilha de Veracruz para Terra de Santa Cruz. Santa Cruz é porque são devotos, é tudo igreja católica. Aí, depois que eles viram o pau-brasil, eles mudaram de ideia e deram nome para o nosso país de Brasil. Então, foram 2 nomes antes de Brasil. Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz. Para depois chegar no Brasil. Vamos a outra apresentação aqui, rapidinho. Eu vou dar mais detalhes de como foi essa chegada dos portugueses ao Brasil. Ô, professor. Então presta atenção nos detalhes, principalmente nas datas, que é muito importante. Já começou a apresentação aí, pessoal? Já, né? Já. Começou. Muito bem. O descobrimento do Brasil ocorreu, descobrimento nada, conquista. Ocorreu no dia 22 de abril de 1500. Nessa data, as caravelas da esquadra portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral sul do atual estado da Bahia. Era o local que havia um monte, que foi batizado de Monte Pascoal, porque naquela época, dia 22 de abril, deu num domingo, e era domingo de Páscoa. Então eles chamaram esse primeiro monte que eles viram de Monte Pascoal. Esse monte tem até... Isso aí foi antes de Cristo ou depois de Cristo? Depois de Cristo, 1500 depois de Cristo. Não, aqui quando aconteceu isso aí, Cristo já tinha falecido. Há quantos anos, professor? Cristo faleceu no ano de 33 depois de Cristo, né? Ele morreu com 33 anos. Então Cristo aí, ele faleceu cerca de 1400 e... Não, peraí. 450 anos depois, antes. Caraca. Então isso aqui... Usavam blusas e tecidos. Não? Sim, nessa época na Europa já usavam roupas, aquelas roupas tipo do filme Game of Thrones, tipo em filme medieval, aquelas roupas que chegavam até aqui no pulso, aqueles chapéus engraçados, aquelas perucas, homem usando peruca, e o pessoal usando calça até na sola do sapato. Era tudo muito fechado. As mulheres usavam aquelas roupas, aqueles vestidos enormes, colocavam espartilho, deixavam elas apertadas. E, novamente, contextualizando, nessa época não existia internet, não existia rádio, não existia televisão. As pessoas se comunicavam através de cartas. No dia 24 de abril, 2 dias após a chegada dos portugueses, ocorreu o primeiro contato entre os indígenas brasileiros que habitavam a região e os portugueses. De acordo com os relatos da carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da tropa... Você vai aqui no banheiro para apertar. Então, rápido. Que foi a primeira carta escrita no Brasil para o rei de Portugal, a carta de Pedro Vaz de Caminha, onde ele conta tudo, é um fuxiqueiro, Pedro Vaz de Caminha. Ele contou das belezas naturais do Brasil, os indígenas, como eles viviam, e era uma carta bem simples, só de 10 páginas, contando tudo sobre o Brasil. A primeira impressão dele sobre o Brasil. Foi um encontro pacífico e de estranhamento, em função da grande diferença cultural entre esses dois povos. Nesse contato, que foi um verdadeiro choque de culturas, houve estranhamento de ambos os lados.
Os portugueses estranharam muito o fato dos índios andarem nus, enquanto os indígenas também estranharam as vestimentas, barbas e caravelas dos portugueses. Eles achavam que as caravelas eram como se fossem máquinas. E as barbas eram estranhas, porque não existe índio barbado, não existe indígena com barba, vocês podem ver. Eu nunca vi até hoje nem indígena barbado e indígena careca. É todo mundo cabeludinho, todo mundo com aquele cabelo liso, parecendo os Beatles. Após alguns dias de convívio com os indígenas e exploração da nova terra, os portugueses não acharam nenhuma especiaria ou riqueza aos quais estava à procura. O que chamou a atenção dos navegantes portugueses foi uma árvore de cujo lenho era preparado uma tinta de cor vermelha empregada no tingimento de penas e de tecidos, o pau-brasil. Esse corante de imediato passou a ser utilizado pelos europeus. Tal propriedade de tingimento avermelhado associada à utilidade que a madeira do pau-brasil oferecia na confecção de instrumentos musicais. A madeira do pau-brasil servia para fazer violinos, violoncelos, pianos e por aí vai. Tudo que usasse madeira, flauta, móveis e outros utensílios domésticos feitos de madeira, resultou na exploração de tal matéria-prima logo nos anos iniciais de colonização. Lembrando que foi uma exploração tão grande do pau-brasil que hoje em dia é muito difícil você achar por aí uma árvore de pau-brasil. E se você encontrar, ela é logo colocada como patrimônio cultural da humanidade do Brasil. Não se pode mais derrubar madeira de pau-brasil. É crime ambiental. Porque é uma árvore ameaçada de extinção. Houve muita exploração de pau-brasil. Para você ter uma ideia, de 100% da mata original que existia, da Mata Atlântica no Brasil, hoje em dia, só existe 4% dessa floresta cheia de pau-brasil, que é a Mata Atlântica. E você só vai encontrar ela no litoral do Rio de Janeiro e litoral de São Paulo. O trabalho de extração do pau-brasil era feito com mão de obra indígena, obtida a partir da prática do escambo, ou seja, a troca de mercadorias e bugigangas europeias por trabalho pesado. Trabalhar só 4 horas por dia, tirando madeira de pau-brasil em troca de uns espelhinhos. Era desse jeito que funcionava. Os índios encarregavam-se de derrubar as madeiras, cortá-las em toras, transportá-las para as feitorias, os galpões que eu expliquei, e acomodá-las. Em troca, recebiam objetos como miçangas, tecidos, canivetes, vestimentas diversas, facas e outros utensílios do gênero. Falou? Aquele cara bem de baixo, com uma blusa amarela, tá usando uma saia? Cara, isso aqui é a típica roupa portuguesa do século XV, século XVI. Era mais ou menos uma saia. Era muito estranho a roupa daquela época, gente. Depois vocês pesquisem. Os interessados em moda europeia do século XV, século XVI, vocês pesquisam as roupas muito estranhas. Tinha alguns que até usavam peruca branca. Os mais ricos, da alta nobreza, usavam aquelas peruconas. A notícia da existência de pau-brasil se espalhou na Europa. Os franceses, que dependiam da importação oriental, passaram a frequentar assiduamente o litoral brasileiro a partir de 1504. Ou seja, 4 anos depois da chegada dos portugueses, quem é que estava de olho também no território brasileiro? Os franceses! Vamos pegar uma escola de pau-brasil também pra gente! A gente ia sofrer ataque de pirataria.
Com o agravamento da situação, o Estado português enviou uma expedição guarda-costeira entre 1516 e 1519, expulsou até um monte de franceses lá do litoral brasileiro. A fixação dos portugueses no Brasil só se tornou significativa na segunda metade do século XVI. No final do século XVII, a população branca portuguesa já se aproximava de 100 mil pessoas. Ou seja, quando eles chegaram lá, em 22 de abril de 1500, os portugueses ficaram por lá? Não. Lembra? O objetivo dos portugueses era chegar nas Índias. Queria fazer comércio com as Índias Orientais. Aqui foi um acidente. Eles pousarem por aqui, foi um acidente de percurso. Então, eles não ficaram aqui logo, não. Quando foi 8 dias depois que eles chegaram, eles foram embora, com algumas toras de pau-brasil. E aí, quando o rei de Portugal, Dom Manuel, viu aquelas primeiras toras de pau-brasil, falou: rapaz, por que vocês não ficaram lá? Aquilo ali já é território nosso. Vamos chegar com tudo lá nessas terras brasileiras. E pronto. Em 1516, os portugueses ficaram aqui nas terras brasileiras em definitivo, para não deixar ninguém pegar o pau-brasil, que eles falaram que era deles. Nesse período vieram para o Brasil portugueses de todos os tipos. Ricos fazendeiros, aventureiros, mulheres órfãs, degradados, empresários falidos e, claro, membros do clero da igreja. O foco da imigração foi a região nordeste do Brasil. Lembrando, a primeira capital do Brasil nessa época foi Salvador, na Bahia. Eles chegaram em Porto Seguro, mas a capital definitiva do Brasil era Salvador. O foco de imigração foi a região nordeste do Brasil, já que as plantações de cana-de-açúcar estavam em pleno desenvolvimento. Eles foram fazer um teste lá, né? Porque em toda a colônia portuguesa eles plantam cana-de-açúcar. Plantaram as mudinhas lá, passou 2 meses, viu que as mudinhas cresceram, falou: opa, vamos plantar cana-de-açúcar aqui também. E aí, então é por isso que o pessoal ficou por aqui. Essa imigração colonizadora ficou marcada pela masculinidade da população. As mulheres indígenas e africanas acabaram por substituir a falta das mulheres portuguesas. Surge então o branco da terra, filho de colono português com as índias locais. Sim, acontecia muitos romances entre portugueses e as indígenas. Mais tarde surge a figura do mulato, filho do europeu com as africanas. Na época que vão trazer os escravos para cá. Hoje a maioria dos brasileiros possui alguma ancestralidade portuguesa, ainda que muito remota na maioria dos casos. Ou seja, você tem a pelezinha branquinha assim, mais ou menos igual a mim, você tem algum traço de ancestrais portugueses na sua família. Ou de algum outro europeu da época, não só os portugueses. Que nem minha família. A minha família tem descendência de espanhóis. O meu pai era a família do meu pai, o bisavô do meu pai era espanhol. E o curioso é que minha mãe é descendente de quilombolas, de africanas e de indígenas. Minha mãe é bem morena. Então você começa a reparar um pouco na cor da sua pele ou no sangue que você tem, a descendência dos seus pais, vocês vão perceber traços dessas 3 origens. Ou origem europeia, africana ou indígena. Exatamente por causa disso que aconteceu no passado. Muitos portugueses namorando com as indígenas ou com as africanas. Ou até mesmo indígenas namorando as africanas. E aí deu essa miscigenação cultural, essa mistura de culturas que tem na cultura brasileira.
Por isso que eu falo com muito orgulho. Apesar dessa minha pele clarinha, bonitinha, minha mãe tem sangue indígena, eu também tenho sangue indígena, eu tenho sangue de negros correndo nas minhas veias, por causa da minha mãe. Quem vê minha mãe pensa que a minha é minha mãe. É morenona, morena clara, né? Bem morena, bem fortinha. Vocês também podem reparar os traços das famílias de vocês. Quem tem a cor mais clara, quem tem a cor mais escura e por aí vai. Vocês podem perceber a origem da sua família. Cultura, religião e herança deixada pelos portugueses no Brasil. Aqui vocês estão vendo a figura de uma missa. Essa foto aqui da missa, dessa cruz aqui, é uma missa, foi a primeira missa rezada no Brasil. Aqui, ó, tanto de indígenas ao redor, ó, dos padres. Aqui foi o dia, se eu não me engano, foi o dia 25 de abril, que eles rezaram a primeira missa no Brasil. Inclusive, até muitos indígenas ficam curiosos com a influência católica dos portugueses. Aliás, naquela época, século XV, século XVI, a maioria dos europeus era católico, obedeciam ao Papa, que é o grande chefe da Igreja Católica. Já os indígenas, não. A grande autoridade deles era o pajé. O cacique era o dono da tribo, mas o pajé era o grande religioso. Aqui desse lado aqui tem uma foto de umas danças portuguesas. E aqui uma biblioteca, porque o costume de ler livros, de escrever livros, vem da tradição portuguesa. Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da cultura brasileira. No folclore brasileiro é evidente o grande número de festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país. Entre elas, a cavalhada, o fandango, as festas juninas, uma das principais festas da cultura do Nordeste, é influência dos portugueses. Essa coisa de comemorar a colheita do milho no mês de julho, no mês de junho, é tradição portuguesa. Outra festa também é a chamada Farra do Boi, as lendas do folclore, como por exemplo Coca, Bicho-Papão, Saci-Pererê, Neguinho do Pastoreio, as cantigas de roda, como por exemplo Ciranda Cirandinha, o Cravo brigou com a Rosa, Peixe Vivo, permanecem vivas na cultura brasileira. Então isso aqui é um pouco da influência dos portugueses na nossa cultura. Aqui nessa foto você vê vários tipos de carnes, de temperos, de plantas comuns na culinária dos portugueses. Principalmente aqui o vinho, né? Quem começou a fabricação de vinhos no Brasil foi a partir de famílias portuguesas. Fazer azeites, azeitona, plantar azeitona, frutas como até mesmo a própria cana-de-açúcar é influência europeia, influência portuguesa. Curiosidades. Algumas plantas e animais que os portugueses conheceram no Brasil, já estavam no Brasil. Milho, mandioca, caju, amendoim, abacate, abacaxi, goiaba. Então, essas plantas aqui já existiam no Brasil e era muito já usado pelos indígenas. Algumas plantas e animais que os índios conheceram com a chegada dos europeus: banana, limão, pimenta, pêssego, cebola, coco, trigo, alface, alho, galinha, carneiro e cavalo. Os indígenas nunca tinham visto um cavalo na vida? Não. E foi outro susto. Quando foram os portugueses montados no cavalo, foi outro susto. Claro, pensava que era um monstro. Indígena também não é 2 metros. 2 metros. Cavalo costuma ter 1,70 m, 1,80 m, por aí. Porque indígena nada a ver o quê?
Indígena é acostumado a ver mais o quê? Onça pintada, no máximo uma onça pintada, capivara. Que mais? Tem lobo, o lobo-guará, né? Tamanduá. Bicho, esses bichinhos mais baixinhos, esses animais mais baixinhos, que os portugueses costumavam ver. Agora, a primeira vez que o português viu uma galinha, ele deu de cara para trás. Os portugueses? Os portugueses não, os indígenas. Quando eles viram uma galinha, eles deram de cara para trás. Nunca vi um bicho tão penoso daquele jeito. Os brasileiros tiveram que aprender a língua portuguesa. Isso aí a gente até alterou, né? Existem dois tipos de idioma português. Existe o português de Portugal, que eles falam ora pois, e existe o português brasileiro, que são dois tipos de idiomas diferentes. Até em algumas palavras, por exemplo, se você correr atrás de cuecas em Portugal, eles vão te dar calcinhas. Exatamente, lá para eles, calcinha, você vai para comprar uma calcinha lá em Portugal, você vai comprar cuecas. Então, eu descobri que princesa lá em Portugal é outra coisa. Rapariga, né? Sim. Rapariga. Aqui para nós, rapariga é nome que desqualifica a mulher, da cultura da mulher. Desqualifica a mulher. Você xingar a mulher de rapariga aqui é um xingamento. Mas lá em Portugal, rapariga é moça nova. Adolescente. Aquelas brigas de novela. Aquelas brigas velhas de novela que puxa o cabelo, aí chama. Aí chama só rapariga. Eu não sei por que aqui rapariga virou xingamento e lá em Portugal é a coisa mais normal do mundo chamar uma moça de rapariga. Mas é uma bela rapariga. Lá em Portugal fala desse jeito. Lá os homens veem a mulher passando, mas que bela rapariga. Não é xingamento, não. É porque é moça. Mas que bela moça. Mas aqui Aí vai, o moço chega pra mulher e a mulher é daqui. Aí o moço fala isso, a mulher vai dar um tapa na cara dele. Verdade, se o homem for falar bem assim, oi rapariga, aí ela vai falar, oxe homem, me respeita, rapaz. Não, outra coisa, você sabe o que significa lá em Portugal pegar uma bicha? O quê? Pegar uma bicha? É o quê? Pegar uma bicha? Lá em Portugal, pegar uma bicha significa pegar uma fila. Pegar fila pra poder... Pegar uma bicha. Aí vai o cara... Em português de Portugal é bicha. Aí o cara vai sair de casa e a mulher... Aí professor, na fila da merenda da escola, vou falar bem assim, nossa, peguei várias bichas na merenda da escola. Vou pensar que você pegou foi... Se chegasse, poxa, eu fui lá na padaria e peguei uma bicha muito grande. Não, você pegou uma fila muito grande na padaria. E outra coisa. Aí em Portugal. Fui comer um pastel de Belém lá em Lisboa e peguei uma bicha muito grande lá no restaurante. Então eles trocaram... Peguei uma bicha muito grande. Professor, então eles trocaram o B e o X pelo F e o L? Lá em Portugal é outra coisa. Aqui, português de Portugal é muito diferente de português brasileiro. Muitas palavras estão se modificando até hoje no português brasileiro. O que mais que eles falam? De engraçado. Professor. Até o jeito deles é engraçado falar desse jeito aqui que eu estou falando para vocês. O sotaque português é este. Não, ok. Não quero muito engraçado na hora de falar. Professor, mas você está me dizendo que lá na Europa os homens vestiam calcinha? Cueca em Portugal é calcinha. Os homens lá usam calcinha de Portugal é mulher. calcinha.
Credo. Aí você pensa só que você vai numa loja de tecidos, pegar uma bicha grande e comprar uma calcinha. Por que, professor? E as mulheres? O que Você vai elas pegar uma bicha grande na loja para poder comprar calcinha. Não, você vai pegar uma fila para comprar cueca. Não é de jeito. Mais curiosidades sobre idioma português, eu vou passar para vocês lá do grupo. Umas palavras muito... Professor, o que, que as mulheres usam? Porque o homem usa calcinha, a mulher usa o quê? Calcinha também? Eu acho que é saiote, alguma coisa assim. Eu não Saiote? Por que estranho. saiote? Calcinha é outra. É calçola. Acho que é calçola. Acho que é calçolinha. Calcinha. Calcinha em Portugal. Acho que é calçolinha. Alguma coisa que Aquela calçola. calçolinha da Mônica que ela tem. Calçolinha. Não, que É um nome. negócio assim. Depois vocês Parecido com pesquisam. o da Mônica. De turma da Hã? Mônica. É parecido com o da Mônica, de turma da Mônica. É por aí. Ai, ai. Vamos lá. Com a chegada dos portugueses, os machados de pedra foram substituídos por machados de ferro. Gente. Portugal já detinha o conhecimento sobre como fabricar o aço, como fabricar ferro. Então, muitos indígenas gostaram quando substituíram as pedras dos machados deles por metal, por aço, para virar aquelas machadinhas. Os brasileiros perderam terras para os portugueses e os indígenas perderam sua liberdade. Entre aspas. Porque era aquela coisa. Ocorreu muito confronto com os indígenas porque não aceitavam mais trabalhar como escravos para os portugueses. Porque essa história de trocar trabalho, horas de trabalho, por minharias, por objetos bobos, e isso os indígenas pensando, a gente não precisa de medalha, de moeda de ouro, a gente não precisa de espelho, a gente não precisa dessas coisas. Por que a gente vai trabalhar para esses portugueses? Ainda por cima levando chicotada? Não vamos deixar mais disso, não. E você sabe, né? Indígenas sabem fabricar também armamentos. E eles iam para a guerra, eles iam para o conflito direto contra os portugueses. Indígenas já sabiam fabricar arco e flecha, zarabatana, já tinham lanças, arpões, eles já sabiam fabricar armas. Mas muitos desses conflitos é aquela coisa, né, gente? Os portugueses, eles já sabiam fazer armas de fogo. Já existia canhões, espingardas, pistolas. Então, quem é que ganha mais? Uma flecha ou uma pistola? A pistola é óbvio, né? Por isso que muitos indígenas foram massacrados nos confrontos com os portugueses. E é por isso também que hoje em dia temos poucos indígenas no território brasileiro. E ainda existem indígenas que vivem igual naquele esquema de antigamente, vivendo em tribos, andando nu. Tem. Lá no meio da Amazônia, eles têm os territórios deles, tem as reservas indígenas, que não podem ser desrespeitadas por lei ambiental, tá? Mas a maioria dos indígenas teve que se adaptar à vida na cidade para poder sobreviver, ou seja, encontrar emprego, vestir roupa, tem que abandonar os costumes dele e adotar os costumes da cidade grande. Agora sim, se eles andassem nu aqui pela rua, ia achar que eles é doido. Atentado violento ao pudor. Né? Atentado violento ao pudor, 5 anos de cadeia. Oxe, pode andar no meio da rua, não. Se os indígenas fossem viver igual eles vivem na floresta, é complicado. Aí está lá dirigindo, aí tem o trânsito assim, ué, por que é isso? Tem uma batida? Foi? A gente olha um monte de indígena andando no moço na rua. Agora, hoje em dia, você observa os indígenas no meio da cidade grande, eles usam roupa e tudo mais igual a gente, porque tem que se adaptar ao nosso dia a dia. Agora, dependendo dos indígenas, eles viviam igual naquela época. Fala, Arthur. É verdade que os franceses antigamente nunca tinham visto um negro?
Olha, muitos europeus, né? Muitos europeus só foram conhecer os negros logo depois do século XVIII, XVII, porque começou, né, o tráfico de negros escravos da África para a Europa e para outros países da América. Com a escravidão, muitos ficaram conhecendo os negros por causa da escravidão, da situação de escravidão, entre eles os franceses. Mas quem sempre teve as manhas desse tráfico de escravos foram os portugueses. Os portugueses. O contato dos brancos com os indígenas fez com que os indígenas contraíssem uma série de doenças. Muitos indígenas também morreram. Não é por causa também dos conflitos contra os portugueses, não. Tinha certas doenças, a chamada doença de branco, que os indígenas nunca viram na vida. E aí, quando pegaram a primeira vez, muitos morreram, porque aquela doença, eles não eram acostumados a receber aquela doença. Por exemplo, gripe. Indígena não sabia o que era gripe, não, gente. O máximo que o indígena tinha era o mal-estar. Tinha umas dores no corpo, que o pajé depois recomendava um chazinho de capim-santo, ele tomava, no outro dia já estava sadio. Agora, pegar uma gripe, um resfriado, pegar uma pneumonia, os indígenas não sabiam o que era pneumonia, tuberculose. Quando pegaram as primeiras vezes, muitos morreram. E é uma coisa transmitida dos brancos para os indígenas. Houve a miscigenação entre os dois povos que deu origem ao caboclo. Então, quando se tem aquela mistura de pai português e mãe indígena, ou se não, mãe portuguesa e pai indígena, sai dali o filho caboclo, a raça caboclo, chamada raça caboclo. Eu não gosto de falar raça. Origem caboclo, quem tem raça é cachorro. Agora nós somos origem. Ancestrais, é outro tipo de palavra. Então, caboclo é a mistura do indígena com o branco português. É aquilo que eu falei para vocês. Aconteceram mesmo muitos casos de portugueses namorarem moças indígenas. Estava se tornando até a coisa mais natural que tem. Então, foi desse jeito que ocorreu a chegada dos portugueses ao território brasileiro. Não vai copiar nada, não, né? Esquecer uma coisa, professor. É bom todas as mulheres assistirem esse vídeo, porque vai viajar lá. Esqueci o nome. Vai viajar lá. Conhecimento sobre Portugal leva para Lisboa, né? Toma cuidado com o idioma lá, o português de lá e diferente do português daqui. Aí já vai assistir esse Professor, vídeo. e como é que chama homem em Portugal lá? Igual a mulher. Tipo, Calma, gente, não entende. Calma. É mulher, homem não é Portugal não, só sei algumas palavras lá. Então, gente, essa foi a aula mostrando como foi a chegada dos portugueses ao Brasil. E repetindo, os portugueses não ficaram aqui logo de primeira, assim que chegaram, não, só ficaram 8 dias e foi-se embora para as Índias. E outra coisa também, o Brasil, antes de receber esse nome, recebeu outros 2 nomes: Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Ilha, porque eles pensavam que estava chegando numa ilha de Vera Cruz. Depois que eles viram que chegaram num continente, depois chamaram de Terra de Santa Cruz. E depois do contato com o pau-brasil, eles deram nome a essa terra de Brasil. Terra cor de fogo, terra cor de brasa. Um lugar que literalmente tudo pega fogo. Antes de encerrar a nossa aula, vamos ao joguinho de hoje. Tá apresentando? Tá apresentando? Olha, é o joguinho da esteira. Aqui tem as palavras, aqui embaixo tem as palavras, e vocês escolhem para mim a palavra certa que completa essa frase aqui da esteira. Pero Vaz de Caminha escreveu para Portugal saber como eram as terras daqui.
Pedro Vaz de Caminha escreveu o quê? Aqui, ó, temos pau-brasil, 22 de abril, as Índias, milhares, uma carta, 22 de abril? 1500. Ser o Brasil. Não. Pedro Vaz de Caminha escreveu Uma carta. Uma carta? Uma para Portugal saber como é as terras daqui. Vamos ver. É isso Essa mesmo. Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta para Portugal, para saber como é que eram as terras daqui. Os portugueses viram Os com portugueses vieram com qual dessas opções? Pedro Alves Cabral? Não faz sentido. Os portugueses vieram com... o Brasil. O Brasil? As Índias. As Índias. Não! Arma de Ai, fogo. meu Deus. Arma de fogo? Qual é o nome dos navios deles? Caravelas! Os portugueses vieram com caravelas, Mano, não tá exatamente. dando de ler, muito pequeno. Professor, Então, vamos aumentar. eu ia falar Vasco da Gama. Agora sim, Durante os confrontos contra os portugueses, tantos indígenas brasileiros morreram. Durante o confronto contra os portugueses, qual dessas palavras aqui completa? 1500. Não. Gente. Ah, 22 de abril. 22 de abril. 22 de abril, indígenas brasileiros morreram. Não. Milhares. Milhares, exatamente. Durante o confronto com os portugueses, milhares de indígenas morreram. É a palavra que completa a frase. Pedro Alves Cabral. Difícil, acho. Difícil. Foi escravizar os indígenas brasileiros. Qual disso aqui? difícil. Difícil. Foi difícil escravizar os indígenas brasileiros, exatamente. Os portugueses chegaram aqui e Ai, meu Deus. Demoraram alguns anos para começar a ocupação. Demoraram alguns anos é para isso começar. mesmo. Os portugueses chegaram aqui e demoraram alguns anos para começar a ocupação. Certíssimo. Ai. Os portugueses chegaram ao Brasil quando estavam viajando para As Índias. Pau Brasil, pau Brasil. as Índias. Excelente. E agora a gente não perdeu um coraçãozinho. Tá vendo aí, ó? Tá com 3 vidas ainda. O comandante da viagem foi Pedro Alves Cabral. Pedro Álvares Cabral. Muito bem. Foi o chefe, o comandante. O aniversário do descobrimento do Brasil é em 22 de abril. 2 de abril. 22 de abril. 22 de abril. Perfeito. Sobrou para o Brasil de 1500. Agora tá fácil. Pedro Álvares Cabral chegou aqui no ano de... 1500. Ah, beleza. Agora o último é o Brasil. O primeiro produto a ser extraído do Brasil pelos portugueses foi Pau Brasil. Pau Brasil. pau-brasil. Pô, que sobrou mesmo, hein? Tá vendo aí, ó? Vocês já sacam tudo de chegada dos portugueses ao Brasil. E não perderam uma vida.